Muito bem, boa noite para todos. Prazer estar com vocês e mais uma vez nós podemos juntos abrir a palavra de Deus e ouvir o recado de Deus para nós nesta noite. Enquanto vocês abrem as suas Bíblias ou seus celulares, notebooks aí, no Evangelho de João, capítulo 3, eu vou colocar uma tela, compartilhar aqui uma tela com vocês. Evangelho de João, capítulo 3. Ok, está clara aí a tela, enxergando bem, né? Hoje nós estamos, então, na nossa 25ª aula deste curso evangelístico chamado Mensagem de Salvação. Temos aberto a Bíblia, temos ouvido a voz do Senhor falar ao nosso coração através desses estudos. Eu espero que hoje, mais uma vez, Deus possa falar com cada um de nós. Eu quero examinar com vocês um encontro que um homem chamado Nicodemos teve com Jesus, e está relatado isso no Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ver que ele era um religioso, uma pessoa conhecedora da lei mosaica, conhecedora da religião e praticante da religião judaica, mas ele precisou ter um encontro com Jesus para verdadeiramente ser salvo e para que ele pudesse experimentar as duas coisas que Deus, na sua palavra, exige, os dois passos que devem ser dados para que alguém seja salvo. É o arrependimento e a fé em Cristo. E nós vamos ver como, na conversa com Jesus, Jesus foi conduzindo a conversa de modo a produzir naquele homem, um religioso, o arrependimento e a fé nele, no próprio Jesus, que ia ser morto, ia se deixar ser crucificado para ser o substituto de homens pecadores. Muito bem, vamos começar então a leitura. Evangelho de João, capítulo 3, onde nós encontramos: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Eu quero que inicialmente você preste atenção nas qualidades e características deste homem apontada pelo evangelista João. Ele era um fariseu, e nós já vimos nos nossos estudos algumas coisas em relação aos fariseus. Era uma seita religiosa na época do Senhor Jesus, extremamente severa, rígida quanto à prática da lei mosaica. Era também uma seita cujos integrantes se preocupavam muito com as aparências, com aquilo que os homens iam falar a respeito deles, a respeito da sua religiosidade, das suas práticas religiosas. Eles não se importavam muito em ter uma vida reta diante de Deus, contanto que os homens os aprovassem, eles ficavam satisfeitos. Eles se preocupavam demais com a aparência, uma capa de religiosidade que eles ostentavam e usavam diariamente nas suas vidas. Este homem não era diferente. Ele era um dos principais fariseus, integrantes desta seita, que se preocupava com a aparência de religiosidade. Diz o versículo 2 que ele de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Bem, parecia que ele estava impressionado com os milagres que Jesus havia feito. E, na verdade, o evangelista João chama estes milagres no seu evangelho de sinais, porque não eram apenas feitos milagrosos, mas eram feitos milagrosos que apontavam numa direção.
E conforme o próprio evangelista diz, o evangelista João diz no seu evangelho, no capítulo 20, versos 30 e 31, os milagres que ele registrou no seu evangelho tinham como finalidade apontar para o Senhor Jesus como o único que pode salvar homens. E quando as pessoas crescem nele, colocassem a sua fé e confiança nele, recebessem a vida eterna, que é a salvação que Deus oferece ao pecador arrependido que crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Parece que Nicodemos estava impressionado com os milagres que Jesus tinha realizado. E ele reconheceu que aqueles milagres só poderiam ser praticados por alguém vindo diretamente de Deus. Ele era um mestre vindo da parte de Deus. Porém, Nicodemos ainda tinha algumas coisas que reconhecer a mais no Senhor Jesus. Sim, ele era um mestre, mas ele era um mestre divino. Ele não veio apenas da parte de Deus, ele era o Deus encarnado. E ele veio aqui, não apenas para ensinar, mas para, no final da sua vida, morrer como substituto de todo aquele que reconhece o seu pecado e crê nele como Salvador. Nicodemos ainda não tinha experimentado o arrependimento e a fé em Cristo, porque ainda não tinha reconhecido Cristo como o mestre divino, o Deus que se encarnou e veio aqui para nos ensinar e também para morrer em nosso lugar. E impressionado com os sinais que Jesus havia feito, ele coloca diante do Senhor a sua percepção ainda falha, ainda reduzida de quem era o Senhor Jesus. Agora eu quero fazer um parêntese aqui com vocês e lembrar coisas importantes que nós já vimos acerca dos fariseus. Fariseus eram pessoas que confiavam em si mesmas. E por que eles confiavam em si mesmas? Porque como praticantes fervorosos da lei mosaica, da religião mosaica, dos ritos da religião judaica, eles confiavam nas suas obras, nos seus feitos. Se achavam melhores do que os outros, eles desprezavam, na verdade, os outros. Quando nós estudamos numa aula passada, uma parábola que o Senhor Jesus contou, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, nós vimos no verso 9 que Jesus contou aquela parábola aos que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Nicodemos não tinha ainda uma percepção completa de quem era Jesus, mas com certeza ele pensava acerca de si mesmo muito mais do que devia. Na verdade, como todo fariseu, Nicodemos, um religioso, fervoroso, praticante, um frequentador assíduo das reuniões que eram realizadas no templo ali em Jerusalém. Era tudo isso, mas Nicodemos não era salvo. E sabe por que ele não era salvo? Porque ele precisava experimentar duas coisas que a palavra de Deus coloca como necessárias e indispensáveis para que cada um de nós, pecadores condenados, sejamos salvos por Deus. Ele precisava experimentar o arrependimento, e isso significava ter uma visão correta a respeito de si. Ao invés de se considerar justo, ao invés de se considerar um praticante da lei, ao invés de se considerar melhor do que os outros, ele precisava saber exatamente quem ele era, um pecador transgressor da lei de Deus. Ele também precisava ter fé em Cristo, colocar a sua confiança em Cristo como seu único e suficiente Salvador, e não fé nas suas obras e naquilo que ele praticava acerca da religião. Ou seja, apesar de um religioso extremamente piedoso, e se ele vivesse nos nossos dias,
com certeza ele seria admirado pela maior parte dos homens. No entanto, ele estava caminhando para o fogo eterno, com a sua religião, com a sua bagagem religiosa, com todo o conhecimento que ele tinha da religião judaica, porque ele não tinha experimentado o arrependimento e a fé em Cristo. Então, naquela conversa que ele teve com Jesus, Jesus canalizou a conversa para que essas duas coisas aparecessem em Nicodemos. Vamos ver como é que Jesus fez isso. Versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Nesse trecho da conversa de Jesus com Nicodemos, nós vemos o Senhor Jesus dirigindo a conversa para que Nicodemos pudesse experimentar um arrependimento verdadeiro, real, genuíno. Isto é, que ele pudesse ter uma visão clara e real de quem Deus é, mas não uma visão de acordo com o que os homens pensavam dele como religioso, mas uma visão de acordo com o que Deus pensava dele como um pecador perdido e condenado. Jesus mostrou a necessidade de Nicodemos nascer de novo. Obviamente, essas palavras geraram uma dúvida muito grande, uma pergunta muito grande na mente daquele homem. Como é que ele poderia nascer de novo? E ele perguntou para Jesus: será que eu vou ter que voltar ao útero, ao ventre de minha mãe e nascer de novo? Bem, isso seria uma coisa impossível de acontecer. E graças a Deus não é assim que nós somos salvos. E aí Jesus começou a explicar a ele o seguinte: quando Nicodemos, como todos nós, nascemos neste mundo, como Nicodemos tinha nascido na família Almeida, Pereira, Lima, Souza, etc., esse primeiro nascimento, que Jesus diz que é um nascimento da carne, da vontade do homem, este nascimento ia gerar o quê? Morte. Morte. É preciso que todos nós entendamos isso e aceitemos este fato. Todos nós, quando nascemos numa família aqui da Terra, sendo gerados pela união de uma célula do nosso pai com uma célula da nossa mãe, nós fomos gerados para a morte. Nossos pais transmitiram a nós uma natureza pecaminosa, inclinada para o pecado, e por causa dessa natureza pecaminosa que nós recebemos ao nascer, nós já nascemos para morrer. Deus me deu o privilégio de gerar 2 filhos, Rafael e Jonatas. Eles moram aqui na mesma cidade que nós moramos, em Ribeirão Preto. Nós os vemos frequentemente, estamos sempre com eles. E nós nos lembramos que há 33 anos atrás, quando o mais velho nasceu, e há 32 anos atrás, quando o mais novo nasceu, quando nós fomos ali no hospital e os vimos no berçário do hospital, da maternidade, olhando para aqueles 2 recém-nascidos, em épocas diferentes, né, em datas diferentes, eles têm diferença de 1 ano e meio um do outro.
Quando nós olhamos para aqueles recém-nascidos, nós não sabíamos qual a profissão que eles seguiriam, nós não sabíamos se seriam homens de bem. Graças a Deus eles são homens de bem, trabalhadores, honestos, estão criando a sua família, educando a sua família, os seus filhos, graças a Deus. Mas nós não sabíamos se eles iam ser homens de bem, se eles iam ter saúde, que carreira, que profissão eles seguiriam, se iam se casar ou não. Mas quando meus filhos nasceram, e ali no hospital, contemplando-os como recém-nascidos, uma certeza eu tinha: eles nasceram para morrer. E sabem quem foi o culpado disso? Quem era o culpado disso? Eu mesmo. Porque eu transmiti a eles uma natureza pecaminosa que eu herdei dos meus pais, que herdaram dos meus avós, que herdaram dos seus bisavós e dos seus tataravós. E, na verdade, todos nós, ao nascer, recebemos uma natureza pecaminosa que nós herdamos do nosso primeiro pai terreno, Adão. E quando Adão pecou e gerou filhos, ele transmitiu a eles uma natureza que se inclina para o pecado. Deixe-me ilustrar para você que está me ouvindo nesta noite o que eu estou dizendo. A Bíblia ensina que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte para todos, porque todos pecaram. E sabe de uma coisa? Em outras palavras, eu estou dizendo para vocês que todos nós, quando nascemos, recebemos dos nossos pais uma natureza inclinada para o pecado. Você já viu, por exemplo, uma criança desobedecer aos pais? Uma criança fazer birra para os pais? Uma criança xingar? Uma criança cometer qualquer pecado? E sabem, normalmente, crianças não são ensinadas a fazer pecados, a desobedecer os pais, por exemplo, a xingar, a mentir. Não, elas não são ensinadas. E por que é que elas sabem fazer isso? Porque, como a Bíblia nos ensina, nós já nascemos com uma natureza inclinada para o pecado. E ao longo da nossa vida, conforme nós vamos crescendo, essa natureza vai se desenvolvendo e vai praticando cada vez mais pecados, transgressões, desobedientes e quebrando os mandamentos de Deus. Por essa razão é que a Bíblia nos ensina, e Jesus disse a Nicodemos naquele encontro: o primeiro nascimento de todos nós gera a morte. E a única certeza que todos nós temos quando nascemos é que vamos morrer. Mais dia, menos dia, nós não sabemos qual será o dia da nossa morte, mas cada dia da nossa vida, nós nos aproximamos mais do dia da nossa morte. E nós carregamos alguns sinais: barba branca, cabelo branco, rugas que vão aparecendo, a força vai decaindo, e tudo isso são sinais de que estamos nos aproximando do dia da nossa morte. Então, guardem essa primeira verdade que Jesus ensinou a Nicodemos. O primeiro nascimento na vida de todos nós produz morte. É por isso que Jesus disse para Nicodemos: se alguém não nascer de novo, importa-vos nascer de novo. O que Jesus estava ensinando para Nicodemos é que, além do primeiro nascimento, na família Souza, Almeida, Pereira, Lima, etc., numa família aqui da Terra, nós precisamos agora ter na nossa vida, como experiência pessoal, cada um de nós, um novo nascimento. Essa expressão que está traduzida na nossa Bíblia por nascer de novo, também significa nascer de cima. E isso diferencia o segundo nascimento do primeiro, porque o primeiro nascimento foi aqui de baixo,
da vontade de um homem e de uma mulher. Mas agora, o novo nascimento é um nascimento espiritual na nossa vida. É um nascimento não na família Souza, Almeida, Pereira, Lima, aqui da terra, mas na família de Deus. Portanto, é um nascimento que foi chamado pelo Senhor Jesus de nascer de cima. Nascer de novo, nascer de cima. E o Senhor Jesus, no versículo 5, disse quais são os dois elementos que vão atuar juntos para que cada um de nós possa nascer de novo, nascer de cima, nascer na família de Deus, tornar-se um filho de Deus. Quais são os dois elementos? Versículo 5, o Senhor Jesus disse: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que quer dizer nascer da água? Bem, a água na palavra de Deus é uma figura da própria palavra de Deus. E o Senhor Jesus usou esta figura da água representando a palavra por duas razões. Primeiro, a água serve para matar a sede, e a palavra de Deus é a única fonte que pode dar uma água viva para nós matarmos a nossa sede espiritual. Sim, é bom você, meu ouvinte, lembrar disso. Cada um de nós tem um buraco dentro de nós, no nosso coração. E esse buraco só é preenchido por Deus, ou em outras palavras, o ser humano, na sua essência, tem sede de Deus. E às vezes o ser humano busca coisas desta vida para matar esta sede espiritual que só Deus pode saciar. Busca nas drogas, busca na imoralidade, busca nos bens materiais, busca no jogo, enfim. São tantas alternativas que os homens têm criado, tentativas para suprir a sua sede espiritual, que é uma carência de Deus. Uma carência de Deus. Mas só a água da palavra de Deus, a Bíblia, é que pode suprir essa necessidade que o homem tem. Além disso, nós usamos água também para a nossa purificação. Tomamos banhos todo dia, usamos a água para lavar as mãos, para banhar-nos, ela tira a nossa sujeira externa. Sim, a água também é um único meio de santificação que Deus deixa à disposição do homem, para que o homem possa viver uma vida longe do pecado, separada do pecado, uma vida consagrada a Deus. Por essa razão, a Bíblia é representada na Bíblia pela água. E quando Jesus disse, quem não nascer da água não pode entrar no reino de Deus, ele estava se referindo ao que nós precisamos ouvir a respeito da nossa situação na Bíblia. Não confie no que homens dizem, não confie no que religiões dizem, não ouça nenhuma destas fontes. Vá direto à única fonte fiel e digna de confiança, que é a palavra de Deus. E sabe, a palavra de Deus revela que todos nós somos pecadores porque temos quebrado a lei de Deus. Temos desobedecido aos mandamentos de Deus, e isso nos torna não só pecadores por natureza, por nascimento, como nós já dissemos, mas pecadores por prática também. E a justiça de Deus estipula que pecadores devem ser condenados à morte. E morte na Bíblia significa separação eterna de Deus. Quando os homens que não se arrependem dos seus pecados e que não creem em Cristo como seu Salvador vão ser lançados no lago de fogo e enxofre para todo sempre. Castigo eterno por causa do seu pecado e dos seus pecados.
E sabe onde que nós aprendemos estas verdades? Na palavra de Deus. É por isso que Jesus disse, quem não nascer da água, quer dizer, quem não ouvir estas verdades através da palavra de Deus, não pode ver o reino de Deus. Um segundo elemento que Jesus colocou como necessário para o novo nascimento é o Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar e nem ver o reino de Deus. E sabem por que é necessária também a ação do Espírito? Nós dizemos então que a palavra é o instrumento de regeneração do homem pecador. E o Espírito Santo é o agente regenerador do homem pecador. É aquele agente que aplica as verdades da palavra de Deus ao coração e à mente do homem, tornando-o não somente ciente, mas esclarecido acerca destas verdades e disposto a aceitar o que a Bíblia diz. Lembra que nós já destacamos algumas verdades. O homem precisa saber que é pecador. A Bíblia nos revela isso. O homem precisa saber que, como pecador, ele merece receber a morte como castigo de Deus. A Bíblia também nos revela isso. O homem precisa parar de crer numa religião, nas suas obras, ou em qualquer outra tentativa de ganhar a sua salvação por mérito próprio, e tem que colocar a sua fé no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. E ele só vai fazer isso quando o Espírito Santo tocar no seu coração, convencendo-o do pecado, da justiça e do juízo. E é o Espírito Santo quem clareia o nosso entendimento para compreendermos estas verdades e leva-nos a tomarmos a decisão de arrepender-nos e crer em Cristo como o nosso Salvador. Sem a ação do Espírito Santo, aplicando as verdades que a palavra de Deus nos revela, não há novo nascimento. Não é a ação de um homem, por mais culto que ele seja, por mais conhecedor da Bíblia que ele seja, que determina um novo nascimento. É obra de Deus, é obra divina no coração do homem, através do seu Espírito Santo, aplicando a sua palavra. E Nicodemos precisava saber isso. Tinha urgência de experimentar um novo nascimento, porque até então, o primeiro nascimento, o único que ele havia experimentado, levaria à morte, e não só morte física, mas morte eterna. Era urgente que Nicodemos experimentasse um segundo nascimento. Conhecer verdades acerca do pecado, acerca do castigo de Deus do pecado, acerca do único meio de salvação, que é fé em Cristo. E estas verdades são reveladas pela palavra de Deus e aplicadas ao coração do homem pelo Espírito Santo. Assim, Nicodemos experimentaria, então, o arrependimento, que é o reconhecimento de quem ele de fato era, um pecador perdido, caminhando para a morte, e que precisava desesperadamente, urgentemente, de um Salvador, e esse Salvador era Cristo. Não bastava a sua religião não lhe dava a salvação, não criava nele méritos para isso, por mais que ele tivesse uma vida de caridade, fazendo bem a outras pessoas, isso não lhe daria também a salvação. Mas o que Jesus quis dizer para ele, você tem que se arrepender de quem você é e do que você tem feito até agora. Vamos continuar a leitura no versículo 9. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto,
Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Depois de provocar nele arrependimento, Jesus agora levou a conversa, porque Jesus queria lhe mostrar onde, em quem ele devia colocar a sua fé, a sua confiança. Nicodemos, Jesus disse, não adianta você ter bens e depositar a sua confiança nos bens materiais que você tem. Eles são insuficientes para te salvar. Suas obras, que bom que você faz obras de caridade, ajudando as pessoas, mas elas são insuficientes para te salvar. Você tem dinheiro? Tem uma situação financeira vantajosa? Ótimo, mas isso não vai te dar a salvação também. Você tem uma religião? Você é um fariseu? Sabe, Nicodemos? Nem isso te dá a salvação. Aliás, quando alguém me diz qual é a minha religião, eu digo, eu não tenho religião. Eu tenho um relacionamento com Deus através de Cristo. Isso me trouxe a salvação, mas religião nenhuma nos salva. Inteligência, esperteza, conhecimento, não, isso também não salva ninguém. Então, quem é que salva? O que é que o pecador tem que saber? Onde colocar a sua fé? Jesus citou uma ocasião na história do povo de Israel, quando o povo de Israel estava caminhando pelo deserto, eles tinham saído do Egito como escravos, e estavam se dirigindo para Canaã, a terra prometida, onde eles habitam hoje. E no meio do caminho, no deserto, o povo murmurou contra Deus. E Deus castigou o povo de Israel, enviando serpentes no meio do povo, que picavam o povo e morriam. O povo clamou a Moisés para que orasse a Deus para tirar as serpentes. Mas Deus não tirou as serpentes, porém lhes deu a solução. Mandou Moisés fazer uma serpente de bronze, colocá-la numa haste no meio do acampamento dos israelitas. E todo aquele que, com fé em Deus, na palavra de Deus, olhasse para a serpente de bronze, de metal, ele seria curado do veneno das serpentes. Moisés rapidamente confeccionou de metal aquela serpente e colocou numa haste no meio do acampamento. E a Bíblia diz que todo aquele que, mesmo picado por uma serpente, olhava para a serpente de metal, crendo na palavra de Deus, ele era curado e não morria. Então, Deus, naquele dia, mostrou qual é a solução para o pecado do homem. Mas, sabem, nós não estamos dizendo que você tem que fazer uma serpente de metal e olhar para ela. Na verdade, aquele instrumento que foi usado para os israelitas como salvação da picada da serpente simboliza aquele que foi erguido não numa haste, mas foi pregado na cruz central do Calvário, em meu lugar e em teu lugar. E é por isso que o Senhor Jesus disse a Nicodemos: do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem, esse foi um título que o Senhor Jesus usou para si mesmo, o Filho do Homem, ou seja, eu, seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Sabe? Nicodemos tinha que experimentar, primeiro, o arrependimento. E o arrependimento significava ter uma visão correta, real, verdadeira de si mesmo. Não a visão que os homens tinham dele, um religioso.
não a visão que os homens tinham por causa da sua capa de religiosidade usada diariamente. Nicodemos tinha que se ver como Deus vê o pecador condenado. E quando Nicodemos tivesse a visão real de si, ele teria que experimentar o arrependimento genuíno, verdadeiro. Mas depois, ele teria que aprender a colocar a sua fé não nos seus bens materiais, não nas suas obras, não na sua religião, não nas suas práticas religiosas, não na sua frequência aos cultos da religião judaica. Nada disso salvaria. Porque a Bíblia aponta apenas em quem nós devemos confiar para sermos salvos da condenação eterna e termos a esperança de, fechando os olhos aqui na terra, os abrirmos ali no céu, na presença de Deus. E esse é Jesus Cristo, o Deus que se fez carne, que veio habitar entre nós, que se fez homem como nós, para ser o substituto de homens quando ele foi crucificado na cruz central do Calvário. Ali foi pregado o nosso substituto. Ali foi pregado aquele que não tinha pecado, mas que tomou sobre si os nossos pecados e foi castigado no nosso lugar, recebendo a pena, o castigo, a morte que nós deveríamos experimentar por causa dos nossos pecados. Ele nos amou a ponto de tomar o nosso lugar naquela cruz. E agora nós devemos colocar a nossa fé única e exclusivamente nele. Para nós terminarmos, o Senhor Jesus, conversando ainda com Nicodemos, disse: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo o que nele crê, em Jesus Cristo, não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é que Deus quer de mim e de você, para que nós possamos nascer de novo? Sim, é isso. Pense nisso. Hoje pode ser o dia em que você tenha o seu segundo nascimento. O primeiro, você sabe quando você faz aniversário. Quando você nasceu na família Souza, Almeida, Pereira, Lima, etc. Numa família aqui da terra. Mas Jesus disse que se nós queremos ver e entrar no reino de Deus, nós temos que nascer de novo. E nascer de novo significa arrependermos-nos de quem nós somos, pecadores que têm quebrado a lei de Deus, que merecem a punição de Deus, o castigo eterno, morte, o inferno de fogo eterno. É isso que nós merecemos. Mas quando nós nos arrependemos e colocamos a nossa fé em Cristo, que morreu na cruz como nosso substituto, e aí a minha fé não vai ser depositada numa religião, nas minhas obras, em dinheiro que eu dou na igreja, no batismo, nada disso. A minha fé vai ser colocada única e exclusivamente na morte de Cristo, em meu lugar, ali na cruz do Calvário. E quando eu experimento o arrependimento e coloco a minha fé em Cristo, a Bíblia diz, eu nasci de novo. Agora eu me torno um filho de Deus. Antes eu era uma criatura de Deus, condenada ao fogo eterno. Mas agora eu me torno um filho de Deus. Agora eu nasço na família de Deus. Agora eu posso experimentar a maior bênção que Deus pode dar a um homem que se arrepende e crê no Filho dele como Salvador, que é a vida eterna. Você quer nascer de novo hoje? Sim. Dia 26 de agosto de 2021. Hoje pode ser o dia do seu segundo nascimento.
Deus permita que estas palavras encontrem um coração amargurado pelos seus pecados, triste por estar condenado, e que possa levar o pecador ao arrependimento e colocar a sua fé em Cristo, para que hoje haja festa diante de Deus por um pecador que se arrepende e nasce de novo, e nasce na família de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações nesta noite. Amém.